Olá, amoras e amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kessia Montezuma, sou professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional para os concursos nas carreiras educacionais. E você é muito bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube. Esse canal que é voltado para a sua aprovação. E hoje aqui no canal nós teremos um super simulado da banca ADM Tech. Vamos responder questões e ver como que essa banca cobra os temas, os assuntos de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional nas carreiras educacionais. Então, vem comigo para você poder se especializar e, na verdade, estar bem preparado quando for fazer um concurso que essa banca vai ser a organizadora. Roda a vinheta. Então vamos lá, amoras e amores, para a nossa aula de hoje e vamos, conforme eu havia falado, resolver questões, responder um simulado da banca ADM e Tech. Essa banca tem aí ganhado processos para organizar concursos na área da educação. Cada vez mais ela vem ocupando aí esse lugar, né? Então, é uma banca que pode ser que seja tão em breve aí uma banca que organize o seu concurso. E mesmo que você já esteja inscrito em algum concurso e que não seja essa a banca que irá organizar, é importante a gente sempre deixar claro que, independente da banca que vá fazer o concurso, você deve responder bastante questões, porque isso vai te ajudar. Os conteúdos são similares, então isso te ajuda na sua preparação, tá bom? Antes da gente começar de fato, eu quero deixar aqui para você essa recomendação, essa dica, na verdade, que é da minha plataforma de estudos, a plataforma Pedagogia Total. Estão aqui relacionados alguns dos conteúdos que já estão presentes. Não deu para colocar todos, tá? Mas é uma plataforma de estudos diferenciada porque usa uma metodologia inovadora para sua preparação. Então, se você está querendo mudar de vez a sua forma de estudar e de uma forma diferente e objetiva rumo à sua aprovação, essa é a plataforma que vai te levar a essa aprovação, que é a plataforma Pedagogia Total. Lá nós temos conteúdos de conhecimentos pedagógicos, de legislação educacional, para os concursos nas carreiras educacionais. Então, você que está se preparando não pode perder essa oportunidade. E olha só que bacana, nós já temos mais de 1000 questões resolvidas e comentadas. Então, se você quer de fato impulsionar os seus estudos e ter uma preparação efetiva, é só você clicar aí, ó, nesse QR Code e adquirir o seu acesso. O pagamento é único. Você paga uma única vez e você vai ter acesso a todos os conteúdos da plataforma por 2 anos. E a plataforma não é finda em si mesma. É uma plataforma que vai estar sendo constantemente atualizada. Então, é o melhor custo-benefício que você pode ter rumo aí seu objetivo, rumo à sua aprovação. Ok? Então vamos lá. Dito isso, vamos começar então resolvendo as nossas questões. E vamos começar aqui, ó, resolvendo questões de tendências pedagógicas e de avaliação. Olha o que a nossa primeira questão traz para gente.
Leia as afirmativas a seguir. Item 1. A pedagogia libertadora adota um método expositivo, no qual o professor limita-se a aplicar exercícios e atividades. E aí, né, nós já vamos colocar nesse item 1 que ele está falso, tá bom? Por quê? Porque essa metodologia expositiva, repetitivos exercício, resolução de questões e atividades sobre o tema trabalhado, não é da pedagogia libertadora, e sim da pedagogia tradicional. Ok? Tradicional. Então, esse item já está errado. Vou até tirar daqui, porque o 2 está bem em cima aqui, né? Item 2. A avaliação deve utilizar métodos que permitam considerar as diferentes aptidões do aluno. Verdadeiro. Aqui está certinho esse item, correto. Isso é verdadeiro, tá? Por quê? Porque a gente sabe que os alunos, eles têm diferentes formas de aprender, diferentes formas de expressar, demonstrar suas aptidões e habilidades. E a avaliação, ela dentro dessa perspectiva, que considere essa diversidade dos alunos, ela deve abarcar ou buscar contemplar, atender a maioria, atender as especificidades também, tá bom? Então, aqui tá corretinho. Ó, marque a alternativa correta. As duas afirmativas são verdadeiras, nós vimos que não. A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa? Também não foi isso que nós analisamos, foi o contrário, né? C, a afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. E aí sim, aqui está o nosso gabarito. E se você prestar bastante atenção, e você precisa, né, ter bastante atenção, porque quando a banca traz essa metodologia de questões, de avaliar as questões, você precisa ficar mais atento. Não é só, né, colocar a alternativa que está correta ou errada, mas prestar bastante atenção na forma como ela está cobrando aí a marcação do gabarito, tá bom? Vamos lá, questão de número 2. Leia as afirmativas a seguir. 1. A avaliação educacional deve considerar apenas a interpretação quantitativa do conhecimento construído pelo aluno. E aqui, isso é falso, tá bom? Por quê? Porque, de acordo com os estudiosos da avaliação, de acordo com a própria legislação que regula a prática pedagógica dentro das escolas e pelos sistemas de ensino, a avaliação ela deve considerar também os aspectos qualitativos e não só o quantitativo, a mensuração, né? A atribuição de notas, valores, conceitos. Então, esse apenas interpretação quantitativa deixou esse item falso porque a qualitativa deve ser considerada e, de acordo inclusive com a LDB, deve prevalecer uma visão, uma abordagem qualitativa, ela deve prevalecer sobre os aspectos quantitativos e classificatórios, tá bom? Então, por isso, esse item 1 está falso. Item 2. Na pedagogia libertadora, o professor deve adotar uma postura exclusivamente autoritária. Aqui, é falso também, tá bom? Por quê? Porque lá na pedagogia libertadora, a relação entre professor e aluno, que é isso aqui que o item está cobrando, ela é uma relação
de horizontalidade, ou seja, os dois devem estar ali no mesmo patamar de relevância, de importância, de construção do conhecimento. Então, portanto, essa visão exclusivamente autoritária não deve existir ali, não pode ser considerada na pedagogia libertadora. Por isso que está falsa. E aí, vamos marcar qual é o gabarito correto? Na questão de número 2, o gabarito correto é o que está na letra D. As duas afirmativas são falsas, ok? Vamos lá. Questão de número 3. Segundo a lei número 9394/96, a União incumbir-se-á de... Vamos lá. Antes da gente falar sobre a União, as incumbências da União, desse ente federado, é importante que você saiba o quê? Que um dos elementos que são mais cobrados aí quando se fala de LDB são as incumbências. E aí nós temos as incumbências dos entes federados, que são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. A lei traz a incumbência desses entes federados. A LDB traz a incumbência dos estabelecimentos de ensino, ou seja, das escolas, e as incumbências dos docentes. Ou seja, incumbências, responsabilidades, deveres, obrigações. Então, esses artigos que começam lá no 9º, que é o da União, e vai até o artigo 13, que é a incumbência dos docentes, são artigos muito cobrados, tá? Então, se você prestar bastante atenção, inclusive, essa questão é de 2024. E quando se fala, né, e aí é independente, tá, pessoal, da banca que vai organizar o concurso. Mas esses artigos, o 9º, o artigo 10, 11, 12 e o artigo 13 são artigos muito cobrados na LDB. Tá? Então, já anota aí no seu bloquinho de anotações, porque você precisa dominar esses artigos da legislação. Voltando para a questão, vamos lá ver o que é incumbência, responsabilidade, dever desse ente federado que é a União. Letra A. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal e a manutenção e desenvolvimento do ensino. Bom, letra A não pode ser, tá? O nosso gabarito. Por quê? Porque isso aqui é incumbência de municípios e do Distrito Federal, ok? Essa é a incumbência dos municípios e do Distrito Federal. Letra B. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Se é da rede estadual, quem vai ter essa responsabilidade é o Estado e não a União, ok? Letra C. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Pessoal, tá desse jeito lá na prova. Então, houve um erro aí da banca organizadora, examinadora. Então, assim, eu creio que ela quis colocar da rede municipal, tá? Estadual. Mas vamos supor que aqui fosse município. Seria também aqui do município, tá? Aqui permanece sendo do estado também. Rede estadual, assumir o transporte da rede estadual é incumbência do estado. E da rede municipal, incumbência do município. Ok? Certinho? Letra D. Prestar assistência técnica
e financeira aos estados, Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento dos seus sistemas de ensino e atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Aí sim, ó, aqui é o nosso gabarito letra D. Isso é incumbência da União. Por ela ser o ente federado, né, que tem especificidades, ela em relação à oferta da educação, especialmente a educação básica, ela vai prestar assistência técnica e financeira em função da sua característica, que é exercer a redistribuição e a ação supletiva, tá bom? Então, ó, gabarito da questão de número 3, letra D. Vamos lá. Questão de número 4. Conforme prevê o artigo 12, ó, o 12 da Lei de Diretrizes e Bases 1996, elaborar e executar a proposta pedagógica é incumbência dos ou da. Ó, viu aí? Questão de 2024, mais uma vez reforçando que as incumbências previstas na LDB dos entes federados, dos estabelecimentos de ensino e dos docentes são muito cobradas em prova, tá bom? Então, quando se fala de artigo 12, a gente vai estar falando da incumbência do quê? De estabelecimentos de ensino. Então, gabarito da nossa questão é a letra B, ok? Elaborar e executar a proposta pedagógica. Lembrando que proposta pedagógica nada mais é do que o projeto político pedagógico, o nosso tão conhecido PPP. E aí, meus amores e minhas amoras, preste bastante atenção, mas bastante atenção mesmo. A legislação, ela costuma usar esse termo, tá? Proposta pedagógica é sinônimo de PPP, tá bom? Então, quando falar de proposta pedagógica, é o nosso tão querido e conhecido PPP. Vamos lá, questão de número 5. A Lei de Diretrizes e Bases estabelece que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita. Vamos lá, letra A. Dos 4 aos 17 anos de idade. Aqui, ó, nós já achamos o gabarito. Esse é outro aspecto da lei que muito é cobrado em prova. A obrigatoriedade. Por quê? Porque nós sabemos que é dever do Estado oferecer educação pública. Está aqui, inclusive, no enunciado. Educação escolar pública. O Estado oferta, então, obedecendo, inclusive, o princípio da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, não pode ser cobrado valores monetários para essa educação oferecida pelo Estado, ok? Estado, nação, não pode ser cobrado nada. Então, é dever do Estado oferecer educação escolar pública e gratuita, ok? Pública e gratuita. Agora, existe aí um diferencial. Vamos dizer que além dessa educação obrigatória, essa educação pública e gratuita, existe a obrigatoriedade do Estado oferecer escola para todos os estudantes e a família matricular esses estudantes. Então, a lei estabelece uma faixa etária e o nosso gabarito já respondeu, que é a letra A, dos 4 aos 17 anos de idade, ok? Então, obrigatoriedade vai sempre ser cobrada.
Gratuidade é para toda a oferta da educação. Agora, a obrigatoriedade, junto com a gratuidade, é apenas dos 4 aos 17 anos. Ok? Questão de número 6. Analise as afirmações a seguir. Item 1. Constitui um dos princípios da educação nacional o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas conforme as diretrizes e bases da educação. Correto. Opa, deixa eu botar aqui. Correto. Item 2. Constitui um dos princípios da educação nacional a secundarização da experiência extraescolar, conforme as diretrizes e bases da educação. Errado. E o erro está nessa palavrinha aqui, ó, secundarização, que lá, de acordo com a LDB, no artigo 3º, que é o dos princípios, é valorização, ok? E não secundarização. Item 3, constitui um dos princípios da educação nacional a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, de acordo com as diretrizes e bases da educação. Item 3, correto também. Aí, ó, marque a alternativa, depois do que nós analisamos as afirmações. Então, após a nossa análise, na questão de número 6, o gabarito é a letra D, ó. Apenas 2 afirmativas estão corretas, tá? Ó, que é o item 1 e o item 3. Apenas 2, ok? E, ó, aqui também existe a necessidade de você prestar atenção no que eu vou falar. Por quê? Eu marquei em todas, ó, princípios, princípios, princípios. Quando a gente fala de LDB, pessoal, um dos artigos mais cobrados é o artigo 3º. É o artigo 3º da legislação, que trata dos princípios, ok? São os princípios da educação nacional. E esse artigo, ele possui aí 15 princípios para essa educação nacional. Princípios norteadores, princípios que vão aí orientar e conduzir, e inclusive fazer você compreender todos os outros artigos que a lei vai trazer. Porque se eles são princípios norteadores, que vão dar a direção, que vão dar o norte, eles vão também orientar aí as outras ações que a lei vai trazer. Então, são 15, porque em 2024, agora, recentemente, foi incluído um novo princípio na legislação, gente. E esse princípio que foi incluído na legislação, que é o 15º princípio, ele traz a garantia do direito de acesso a informações públicas sobre a gestão da educação. São 15 princípios. Você sabe qual é o que vai ser cobrado? Não, você não sabe qual vai ser cobrado. Então, qual é a sua obrigação como concurseiro que quer ser de fato aprovado? Memorizar todos os artigos, tá? Então, lá na plataforma, eu tenho uma aula específica que vai te ajudar a memorizar com um mnemônico que vai te auxiliar nessa memorização. Então, é só você aí que ainda, né, não adquiriu, você pode adquirir, porque o mnemônico vai te ajudar. O mais importante, não quero mnemônico, não quero acesso à plataforma. De todo jeito, você vai precisar memorizar os 15 princípios, tá bom? Vamos lá, ó, questão de número 7. Analise as informações a seguir. Item 1. Segundo a LDB, os currículos de educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter uma base nacional comum e, por serem independentes, não precisam de complemento.
Isso aqui tá falso, tá? Porque de acordo com a LDB, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, são as etapas da educação básica, eles devem ter, olha aqui, ó, uma base nacional comum curricular, mais uma parte diversificada, que vai complementar essa base e enriquecer o currículo, considerando as especificidades de cada sistema de ensino e ainda de cada escola, ok? Então, dizer que não precisa de complemento, ó, não precisam de complemento, deixou falso, porque precisa do complemento. E quem vai dar esse complemento é a parte diversificada desse currículo, ok? Item 2. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente da República Federativa do Brasil. E aí, meus amores, a questão está correta. E aí eu vou botar verdadeiro, né? Porque é o que o item está pedindo lá. Verdadeiro, ok? Então, ó, marque a alternativa correta. As duas afirmativas são verdadeiras? Não. Letra B, a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa? Não, a 1 é falsa e a 2 é verdadeira. Letra C, a afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. Portanto, o nosso gabarito é o que está na letra C, ok? Então, vamos seguindo, vamos para frente. Questão de número 8. Analise as afirmações a seguir. Item 1. Sobre o planejamento como instrumento organizador da ação educativa e a organização do ensino, pode-se igualá-lo a um relatório, pois este tem a prática como referência, assim como o planejamento, que tem uma relação intrínseca com a ação e se dá numa situação bem concreta. Gente, que item difícil de se analisar, hein? Mas vamos lá, vamos juntos por parte, porque até a construção escrita dele pode confundir. Então, voltando lá, ó, sobre o planejamento como instrumento organizador da ação educativa e a organização do ensino, pode-se igualá-lo a um relatório. Aqui, eu já poderia marcar que esse item é falso, tá? Por que ele é falso? Porque o planejamento não pode se igualar a um relatório. Não são iguais. Planejamento não é igual ao relatório. O planejamento vai ser sempre uma ação reflexiva, uma ação ali de pensar, né, as ações que se deseja realizar. É um ato que vai estar sempre no campo das ideias. Racionalizar é pensar esse planejamento. Então, quando diz que iguala a um relatório, o relatório é algo material, é algo que está escrito, é algo que é palpável. Dependendo da situação, ele sim, um relatório, pode ser considerado um documento. E aí a gente sabe que planejamento não é igual a um documento. O planejamento está no campo das ideias e o documento, seja ele um plano, um programa ou um projeto, é a materialização desse planejamento. São coisas distintas, têm conceitos diferentes. Então, dizer que igualá-lo, que são iguais, né? Aqui está dizendo, e pode-se igualá-lo a um relatório, já deixou aqui o item falso. E a gente ainda pode reafirmar a falsidade, né? Entre aspas,
ele está falso esse item quando diz que o relatório ele está numa situação bem concreta, ó, bem concreta. Algo que está materializado. Não. O planejamento, ele está ainda no campo das ideias, das discussões, das reflexões. Ele não ganhou ainda a concretude por meio de um registro, por meio de um documento. Então, por isso dizer que ele está numa situação bem concreta também deixa esse item falso, ok? 2. O planejamento enquanto processo contínuo, dinâmico de reflexão e de tomada de decisão prescinde de acompanhamento. Já o plano é o produto dessa reflexão e tomada de decisão. E, como tal, pode ser explicitado em forma de registro e de documento. Gente, que item também muito bem elaborado aí por essa banca e difícil. Sabe por que ele é difícil? Porque só uma palavrinha deixa esse item falso, ok? Uma única palavra, que é a prescinde. Prescindir significa afastar, dispensar. Então, vamos voltar lá. O planejamento, enquanto processo contínuo, dinâmico, de reflexão e de tomada de decisão, afasta, dispensa acompanhamento? Falso. Então, se você não souber o sinônimo dessa palavra, inclusive que construída aqui, onde tudo está correto, apenas ela está errada, deixa o item errado, né? Você pode ser induzido ao erro aqui, por conta disso, tá? Então, prescinde quer dizer dispensa o acompanhamento. E o planejamento não dispensa acompanhamento, tá bom? Então, olha só. Outra dica importante para você é em relação a isso, tá? Você ir pegando palavras que fazem parte do nosso cotidiano e vendo quais são os sinônimos dela que podem aparecer. Ou em situações específicas como essa, que já apareceu em prova anterior, porque essa é de 2023, e anotar. Certo? Olha, esse termo significa isso, aquele termo que apareceu, o significado é tal. Porque aí você não é surpreendido por palavras que não fazem parte do nosso cotidiano e isso pode acontecer, tá? Então, veja que nesse item, onde tudo parece estar correto, apenas uma palavra deixou errado, que é a prescinde, tá bom? Agora, depois dos itens analisados, vamos marcar qual é o nosso gabarito. Vamos lá? As duas afirmativas são verdadeiras? Não. Letra B, a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Também a letra B não pode ser o nosso gabarito. Letra C, a afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. Também não. Letra D, as duas afirmativas são falsas. Aí sim é o nosso gabarito. Questão de número 8, gabarito, letra D. Questão de número 9, amoras e amores, vamos para frente? Leia as afirmativas a seguir. O planejamento é um processo em que se estabelece para onde ir e quais as maneiras adequadas de chegar lá, tendo em vista a situação presente e as possibilidades futuras, de modo que a educação atenda tanto às necessidades do desenvolvimento da sociedade quanto às do indivíduo. E tem tudo certinho, tá verdadeira essa afirmativa. Item 2, o plano de ensino deve acompanhar os objetivos, o plano de ensino deve acompanhar os objetivos determinados pelo plano da escola, com a especificidade de ser voltado para o processo de ensino-aprendizagem, bem como para a relação professor e aluno. Item 2, verdadeiro também. Lembrando, né, gente, que o planejamento escolar,
aquele que vai acontecer dentro da escola, ele vai resultar 3 documentos importantes, que é o plano da escola, que é o plano de ensino, que é o plano de aula. Cada um com a sua finalidade específica, cada um relacionado entre si. Eles estão com relações aí entre si, eles estão interligados, mas cada um com a sua própria função. Mas existem esses 3 planos resultantes do planejamento escolar. E aí, aqui o item está certinho. O plano de ensino, ele é um plano que vai acompanhar os objetivos determinados pelo plano da escola. Que o plano da escola, ele é maior. O plano da escola vai pensar a instituição como um todo. Então, ele é muito abrangente, ele é geral. Agora, o plano de ensino não, como o nome já diz, e ele tem sinônimos, que ele pode ser chamado também de plano de curso ou plano de unidade didática. Ele tem a especificidade. Ele já não mais vai ser um plano que vai contemplar a escola como um todo. A especificidade dele é para o processo de ensino-aprendizagem. Ele está na dimensão pedagógica que a escola possui, a função social da escola, que é a transmissão do saber sistematizado. Então, ele está nessa especificidade. Então, tudo correto aqui. Tá bom, meus amores e minhas amoras? A partir, então, das afirmativas analisadas, o nosso gabarito é o que vai estar o quê? Na letra A. As 2 afirmativas são verdadeiras. Logo, a letra A é o gabarito da nossa questão de número 9. Bora para frente, questão de número 10. Analise as afirmativas a seguir. 1. O plano de aula é um guia de trabalho que organiza o tempo e as atividades a serem promovidas com os alunos e alunas em um dia letivo, de modo que desenvolvam os conhecimentos, as habilidades e as atitudes propostas para esse segmento educativo. Quem é esse segmento educativo? São os alunos. Esse plano é, portanto, a sistematização de todas as atividades que se desenvolvem fora no período de tempo em que o aluno, professor e o aluno interagem numa dinâmica de ensino e aprendizagem. E aí, né, gente, esse item de número 1, ele está falso, tá bom? E ele estava indo bem, gente. Estava indo tudo certinho, essa primeira parte que eu coloquei. É tudo isso mesmo em relação ao plano de aula. Que é ali onde, de fato, o que está planejado vai ser executado. É lá dentro da sala de aula, nessa relação entre professor e aluno e o conhecimento. É lá onde tudo vai acontecer, tá? Então, estava tudo certinho até essa primeira parte. Na segunda parte, quando diz que esse plano é, portanto, a sistematização de todas as atividades que se desenvolvem fora do período de tempo, deixou errado. É naquele período de tempo em que a aula vai acontecer, tá? Então, é dentro daquele período de tempo e não fora. Item 2. A possibilidade de construção do PPP passa pela autonomia da escola e pela sua capacidade de delinear sua própria identidade. Até aqui, belezinha. Isso significa resgatar a escola como um espaço público, lugar de debate, de diálogo, fundado na reflexão coletiva. Aqui, tudo certinho. O PPP da escola deve evitar dar indicações em relação à organização do trabalho pedagógico ou ao trabalho do professor na dinâmica de sala de aula. Aqui veio o põe. Olha como é importante a gente ir analisando itens grandes como esse por partes. Aqui no final deixou
essa afirmativa falsa, gente, porque o PPP ele não deve evitar dar indicações. Ao contrário, o PPP orienta de forma mais abrangente a organização do trabalho pedagógico. Não existe um plano de ensino ou um plano de aula que não tenha o norte dado pelo PPP. O PPP da escola vai ser o orientador das ações pedagógicas que são desenvolvidas dentro da instituição de ensino como um todo e também dentro da sala de aula, no trabalho realizado pelo professor com os alunos. Então, esse deve evitar é totalmente ao contrário da orientação que o projeto político-pedagógico tem, que é de o quê? Orientar a ação pedagógica dentro da escola. Então, por isso, esse item está falso, ok? Então, após a análise, qual é o nosso gabarito? Onde as duas afirmativas são falsas. É o que está na letra D. Questão de número 11. Assinale as assertivas abaixo e... Desculpa, gente, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa que corresponda à sequência correta. Então, ó, erradicação do analfabetismo. Aqui parece que está faltando um pedaço, né? Mas isso aqui, gente, é em relação, ó, são exemplos de diretrizes do Plano Nacional de Educação. Então, aqui, ó, é em relação ao Plano Nacional de Educação. E aqui eu vou só tirar isso aqui, ó, e vou botar Plano Nacional de Educação, PNE, de 2014 a 2024. Lembrando que o nosso PNE, esse aqui de 2024, ele teve a sua vigência prorrogada para o dia 31/12/2025, tá? Então, ele até essa data é o que vai estar previsto nesse aqui, que é o atual Plano Nacional de Educação em vigência, ok, gente? Então, ó, vamos lá, em relação a esse plano, ele tem como diretrizes, o plano traz 10, ok? 10 diretrizes. Lá na nossa plataforma, nós temos uma aula super especial sobre Plano Nacional de Educação, viu, gente? Só para deixar você aí bem seguro quanto aos conteúdos que estão presentes lá na nossa plataforma. Então, são 10 diretrizes. Vamos ver. Erradicação do analfabetismo é uma das diretrizes? Verdadeiro. Erradicação. Quando se falar de analfabetismo, nós vamos lembrar que é diretriz desse Plano Nacional de Educação, assim como dos objetivos permanentes dos Planos Nacionais de Educação, estabelecido pelo artigo 214 da Constituição Federal, a erradicação do analfabetismo. Ou seja, acabar, eliminar, é uma diretriz do nosso Plano Nacional de Educação. Universalização do atendimento escolar. É verdadeiro também, ok? Universalizar é levar a todos os cidadãos, independente de cor, credo, raça, religião, condição social, o atendimento escolar, ou seja, a possibilidade de aquisição do conhecimento por meio da sistematização desse ensino transmitido em estabelecimentos próprios, que são as escolas, tá? Então, universalizar o atendimento escolar, tá verdadeiro, é uma diretriz do nosso plano. E, por último, aqui, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação,
como proporção do produto interno bruto, que é o PIB, a soma de todas as riquezas produzidas no país num determinado período de tempo, que se assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade, verdadeiro também, tá bom? Então, é uma das diretrizes presentes lá, entre as 10 que foram estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação, que tem vigência até o dia 31 de 12 de 2025. Teve a vigência prorrogada. Então, após a nossa análise, qual é o gabarito, então, da nossa questão de número 11? É o que está na letra C, tá? Todas as afirmativas são verdadeiras. São verdadeiras e são verdadeiras. Questão de número 12. O Plano Nacional de Educação, PNE, estabeleceu para o decênio 2014-2024 a meta de alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do, letra A, primeiro ano do ensino fundamental? De jeito nenhum. Letra B, segundo ano do ensino fundamental? Também não. E aí, você precisa prestar bastante atenção, por quê? Porque nós temos dois normativos, o Plano Nacional de Educação e a Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular recomenda que os alunos estejam alfabetizados no segundo ano do ensino fundamental. No segundo ano do ensino fundamental. Mas o nosso enunciado, que é o Plano Nacional de Educação. E aí, ó, seguindo, letra C, terceiro ano do ensino fundamental. Aí sim, aqui é o nosso gabarito, tá bom? Por quê? Porque isso aqui está de acordo com a meta 5 desse Plano Nacional de Educação. Uma das metas mais cobradas, uma das metas que mais aparece é essa em relação à meta de alfabetizar todas as crianças. Por que que ela é tão cobrada? Pela sua relevância e por conta da existência da BNCC. Preste bem atenção, a meta diz até o terceiro ano, certo? Lá na BNCC recomenda que esteja no segundo. Então, mas isso é uma contradição? Não, por quê? Porque o Plano Nacional de Educação deu um prazo. A BNCC estipulou uma data específica. O plano deu um prazo até. Ele deu essa tolerância, vamos dizer assim, né? Respeitando, inclusive, a estrutura de sistemas de ensino que fazem esse processo ser contínuo dentro de um ciclo de alfabetização. Então, até o terceiro ano é o que o plano prevê, ok? Então, não confunda Plano Nacional de Educação e Base Nacional Comum Curricular, tá? Com estabelecimento em relação à alfabetização das crianças. Ok? Certinho isso aí? E, ó, lembrando, o nosso Plano Nacional de Educação, ele tem 20 metas. São 20 metas. E você precisa saber todas elas. Assim como as 10 diretrizes, que você deve saber todas, você também deve conhecer as 20 metas, o que é estabelecido em cada uma delas. Por quê? Porque se for cobrado, você vai gabaritar. E o objetivo é você gabaritar. Ó, 2024 essa questão. Vamos lá. 13. Um currículo comprometido com temas sobre multiculturalismo, gênero e diversidade cultural se orienta pela teoria curricular de letra A. Crítica? De jeito nenhum. Por quê? Porque um currículo que é orientado dentro dessa abordagem, que é a crítica, ele vai ter temas como emancipação, ele vai ter temas como poder, ele vai ter temas como classe social, ele vai ter esse tipo
ou essas palavras que vão orientar, e vamos dizer assim, essa prática curricular. Então, não pode ser a crítica. Letra B, tradicional, de jeito nenhum, porque a tradicional é ensino, metodologia, objetivos, avaliação, são palavras que vão orientar essa teoria curricular e não essas que estão no enunciado. Liberal não é uma orientação curricular, não é uma teoria de currículo liberal, tá? Liberal é ali um grupo que a gente pode colocar, né, de tendências pedagógicas que estão relacionadas à escolha da teoria curricular, mas liberal não é uma teoria curricular, só sobrou a pós-crítica, portanto, aqui, ó, é o nosso gabarito. Quando a gente falar de uma teoria curricular que usa, né, como direcionador, como temas norteadores, o multiculturalismo, gênero, diversidade cultural, outras palavrinhas aí importantes como identidade, subjetividade, raça, etnia, tudo isso é pós-crítica. Questão de número 14. Com base no texto, construção do conhecimento, leia as afirmativas a seguir. Meus amores, olha, não houve a necessidade de colocar aqui o texto. Por quê? Porque independente do que o texto traz, e aí ele serve como um aporte para você lembrar de algumas questões que se referem aí às teorias da aprendizagem, é importante a gente entender que o fundamental é que esse texto vai estar ligado à teoria com a qual ele está buscando aqui o seu conhecimento. Ele não vai contra. Então, você dominar a teoria, independente do que o texto traz, é fundamental para você responder a questão. E é por isso que ele não foi colocado aqui, porque se você conhece de fato a teoria do autor que está sendo cobrado aqui, não tem relevância você ter ou não o texto aqui, por isso que a gente não colocou. Bom, mas vamos lá, ó. Segundo Piaget, o desenvolvimento mental é uma construção contínua, comparável à edificação de um grande prédio, que, à medida que se acrescenta algo, ficará mais sólido, de acordo com as informações apresentadas no texto. E aqui, ó, nós vamos colocar que está verdadeiro. Porque Piaget é um autor, inclusive, considerado o pai do construtivismo. Tá aqui, ó, uma construção contínua. O conhecimento é uma construção contínua. Então, ou seja, o construtivismo, o aluno vai, né, trazendo, consolidando, enriquecendo as suas aprendizagens por meio desse conhecimento que é construído. Então, ó, aqui tudo certinho em relação a essa afirmativa. 2. Para Piaget, a construção do conhecimento no indivíduo é determinada por fatores genéticos e não possui relação com a sua interação com o meio, de acordo com as informações apresentadas pelo autor do texto. Olha, tá vendo aí? Aqui a gente vai colocar que tá falso, tá bom? Por quê? Porque o Piaget, vou botar aqui, o Piaget, ele é um autor interacionista. E se ele é interacionista, ele compreende que existe sim na construção do conhecimento a interação entre fatores genéticos, biológicos e o meio social onde esse indivíduo está inserido. Então, afirmar que ele não possui relação com a interação, ele não entende que existe essa
relação genética com o meio social, é ir contra a própria teoria do autor. Então, aqui, por isso que a questão, o item 2 da questão 14 está errado, tá? Ele entende, sim, que fatores no meio social onde essa criança, onde esse indivíduo está inserido, vão, sim, ser elementos que contribuam para esse conhecimento, tá? E aí, marque a alternativa correta. Nós vimos que item 1 é verdadeiro e o item 2 é falso. Portanto, na nossa questão de número 14, o gabarito é o que está na letra B. Afirmativa 1 verdadeira e 2 falsa. Vamos lá, questão de número 15. Leia as afirmativas a seguir. 1. Para Vygotsky, o desenvolvimento potencial, que é a zona, deixa eu botar para cá, zona de desenvolvimento potencial, se refere àquilo que a criança pode realizar sem o auxílio de outro indivíduo. Nesse caso, as experiências são muito mais importantes, pois com elas a criança aprende através do diálogo, da colaboração, da interação e etc. Esse item 1, ele vai estar falso, tá bom? Por quê? Porque essa palavrinha aqui, sem, deixou ele errado. Na zona de desenvolvimento potencial, é aquilo que a criança pode realizar com e não sem, com o auxílio de outro indivíduo. Ok? Item 2. No ambiente escolar, o ensino visa a estimular, dirigir, incentivar, impulsionar o processo de aprendizagem dos alunos. Então, aqui, verdadeiro. É exatamente isso que o ambiente escolar vai contribuir aí no desenvolvimento das crianças. Por isso que estar em um ambiente próprio de aprendizagem é importante para o desenvolvimento cognitivo, social, psicomotor e afetivo dos nossos alunos. Então, após a análise, qual é o nosso gabarito da questão de número 15? É o que está na letra C. A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. Ok, meus amores? E aqui nós concluímos o nosso simulado de hoje. Quero aproveitar e deixar para vocês as minhas redes sociais. Você pode me encontrar lá no Instagram pelo @KessiaMontezuma. É um perfil profissional que também eu compartilho dicas, que também eu compartilho com vocês um pouco da minha prática docente, pois sou professora efetiva da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Então, é um perfil voltado também para te auxiliar aí na sua preparação. Eu tenho um canal no Telegram, que é o Pedagogia Total. Nele eu disponibilizo também as minhas agendas, os materiais. Por exemplo, esse nosso simulado já foi disponibilizado para os alunos no canal. Então, se você quer também ter acesso ao material antecipado antes das nossas aulas, antes das nossas lives, eu sempre posto lá no canal do Telegram. Também posto dicas, compartilho conhecimentos importantes para você que está aí se preparando. É mais um mecanismo que pode também auxiliar você aí na sua preparação. E o canal aqui no YouTube, se você chegou hoje porque fez uma pesquisa e o YouTube te mostrou o nosso canal, mas você ainda não está inscrito, se inscreve no canal. Nós temos esse e muitos outros vídeos
com excelente conteúdo, material, que pode aí te auxiliar. São temas recorrentes em todos os editais das carreiras educacionais. Então, você pode aí percorrer o canal e você vai ver que existem muitos conteúdos que vão te ajudar aí na sua preparação, ok? E se você está inscrito no nosso canal, se você, quer dizer, você está inscrito, mas ainda não você ainda não ativou o sininho das notificações, ative o sininho das notificações, tá bom? Porque você vai ser avisado toda vez que a gente postar aqui um vídeo novo. E se você quiser fortalecer o nosso canal, é de graça, não vai ser cobrado nada. É só ir nesse aviãozinho e compartilhar aí com o maior número de pessoas possíveis aí o nosso canal, porque assim você nos ajuda a estar cada vez mais levando até vocês conteúdo de qualidade. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por toda a audiência que vocês vêm dando aqui ao nosso canal. Eu desejo que vocês tenham uma semana muito produtiva e nós nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser. Bons estudos a todos!